Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vamos estar analisando o Bovespa, Bovespa à vista, Bovespa futuro e mercados internacionais, especificamente S&P e Dow Jones. Então vamos lá, começando com o índice Bovespa. Quem já viu vai ver de novo, porque a gente tem que ter o processo completo, porque a gente depois publica o vídeo na internet, né? Então, minha gente, o ponto aqui mais o ponto mais importante em termos de análise técnica que a gente pode visualizar é o fato de que estou gastando um minutinho aqui para arrumar o zoom. Então, o ponto mais importante em termos de Bovespa, que é esse gráfico que nós estamos vendo agora, com o zoom correto, é o fato de que esse nível de essa reta de suporte foi rompida e essa reta de suporte foi rompida e os preços corrigiram apenas 0,68, aliás 0,382 de Fibonacci. Nós achamos que é pouco, por isso nós estamos com uma convicção bastante grande de que nós estamos numa tendência de baixa que vai continuar, os preços vão atingir níveis mais baixos do que aqueles que já foram atingidos. Para que você tenha uma ideia, o mercado do índice Bovespa, se nós imaginarmos que o topo foi esse aqui de 2010, especificamente em novembro de 2010, nós já teríamos tido uma baixa de 39%, praticamente 40%. E agora estamos com aproximadamente 28% de baixa em relação ao topo que aconteceu em novembro de 2010. Nós entendemos que os preços caem bastante ainda. E temos a corroborar com essa nossa análise essa reta de resistência que foi respeitada. Não só foi respeitada, como empurrou os preços para baixo e os preços caíram. E se acumularam numa formação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Ou seja, isso aqui tem toda a cara de uma bandeira de baixa, razão pela qual nós entendemos que o suporte a 52 mil pontos vai ser rompido, com os preços caminhando para o seu próximo suporte a 50.500. Isso para o índice Bovespa à vista. Bem, sim, se nós tivermos um fechamento acima de 53.500, os preços vão testar novamente o seu topo a 54.500. E aí com chance de estarem nos dando uma indicação de uma alta mais acentuada. Mas eu, logicamente, não acredito que isso vá acontecer, pois a nossa leitura é de que bandeira de baixa, como se sabe, rompe suporte, que no caso é 52 mil, e então estamos acreditando que os preços caem para 50.500. Muito bem. O índice futuro, o índice Bovespa futuro, por outro lado, nos dá uma reta de resistência ainda mais bonita. E eu, essa semana, tracei essas duas retas aqui, ou a continuação dessa reta de resistência, e a continuação dessa pequena reta de suporte, porque eu começo a desconfiar que nós estamos vendo uma grande formação de acumulação, parceira dessa outra formação de acumulação aqui. Essa aqui, eu acho que nós podemos chamar, temos já direito de chamá-la de triângulo descendente. E essa aqui, eu acho que eventualmente poderemos chamá-la de triângulo simétrico. Como se sabe, essas formações dão continuidade ao movimento que as precedeu.
Nesse caso, seria então, ela seria culminada com o rompimento da reta suporte e os preços atingindo a altura do triângulo. A altura do triângulo é medida a partir do primeiro ponto que atingiu o triângulo. No caso do triângulo simétrico de baixa, é a reta suporte. No caso do triângulo simétrico de alta, seria a reta resistência. Então, a partir daí, a gente projeta até a outra reta e aí projeta para baixo essa amplitude a partir do vértice do triângulo simétrico. Eu estou mostrando aqui para vocês o índice Bovespa. Deixa eu ver se estou com tudo aqui. Não, 94 não. Nós temos isso desde 90, não de 94. Eu estou mostrando aqui para vocês o índice futuro da Enfoque. Já falei isso várias vezes aqui na Quinta Técnica, mas nunca é demais lembrar que cada sistema de análise, cada empresa de análise técnica tem o seu próprio índice futuro. Gráfico do índice futuro com o seu banco de dados, e eles diferem, eles têm que diferir. Não existe um outro banco de dados idêntico a esse da Enfoque em qualquer outro concorrente nosso, porque esse banco de dados é feito artesanalmente. Nós ajustamos a cada vencimento o valor do vencimento presente para o valor do vencimento futuro, de maneira que no dia seguinte da mudança de mês para efeito de atualização desse gráfico, né, porque isso é um gráfico de mercado futuro, à medida que os meses futuros vão vencendo, a gente tem que pegar o outro mês, o próximo mês, para basear esse gráfico, para atualizar essas cotações. Então, a gente renomeia a série. No caso do Terminal Enfoque, a nossa série de dados é um arquivo cujo nome é o código do ativo .lp, Lima Papa, LP. Então, os arquivos que existem dentro do diretório do Terminal Enfoque, que é o Enfoque 32, dentro do Enfoque 32 tem um subdiretório chamado LPs, e dentro desse arquivo existem lá as .lp, que são essas bases de dados. Hoje nós temos uma série .lp que chama-se INDM4.lp. Então, minha gente, o eventual pretenso triângulo simétrico que eu estou eventualmente vendo se formar, projetaria 35 mil. Seria a projeção desse triângulo simétrico, e ele nos traria aqui para as proximidades desse fundo que aconteceu em 2003, entre 2003 e 2004. É uma bela de uma queda, mas se essa reta for rompida, é exatamente isso que vai acontecer. Bem, isso está com toda a cara de que o suporte encontrado a 52.250 vai ser rompido, com os preços caindo para o seu próximo suporte, que eu quero crer que a gente pode dizer que está 50.500, e como vamos estar muito próximo dos 50 mil, a gente já pode pensar nos 50 mil, né? Então é isso. S&P. O S&P, minha gente, rompeu, depois de ter rompido o S&P nominal, né? Depois de ter rompido os seus dois topos aqui de 2000 e 2008, e essa é a maneira como o americano vê o seu mercado, que, como já falamos muitas vezes aqui na Quinta Técnica, o americano não tem a cultura de inflação que nós temos e não indexa os seus gráficos. Alguns poucos analistas mais especializados indexam os gráficos e veem os seus gráficos indexados. No caso dos Estados Unidos, essa indexação é pelo CPI. Continuamos, vamos lá. Nós estamos falando do S&P, e o S&P hoje rompeu o seu nível histórico e deu um sinal de alta, porque fechou na máxima do dia. Anteontem, ele já havia rompido esse topo histórico, onde haviam dois topos, um topo em abril e outro em maio.
Na segunda-feira ele chegou próximo, na terça-feira ele rompeu, na quarta ele teve um candle, que foi ontem, teve um candle de indefinição, e hoje ele teve um rompimento, fechou na máxima do dia, inquestionavelmente rompeu isso. Nós vamos ficar monitorando para ver se eventualmente nós podemos ter uma reversão aqui. Mas não está aparecendo. Bem, mas se por um lado o S&P rompe, e aqui eu vou mostrar para vocês o Nasdaq também está rompendo isso aqui é o Nasdaq 100, não indexado. O Nasdaq está não assim tão claramente com o rompimento quanto o S&P, porque ele está exatamente no topo principal, que é o topo de março. Vou dar um zoom aqui. Ele chegou exatamente no nível do topo de março, né? Então, mais uma razão para a gente monitorar o S&P, que rompeu esse topo, para ver se esse rompimento vai se confirmar ou não. Não se confirmando, a gente eventualmente fica de olho para ver se não vai acontecer o bull trap, que é aquela indicação que nós já falamos várias vezes aqui, que consideramos a mais importante de todas, né? E o nosso gráfico de 100 anos do Dow Jones, onde salta aos olhos o fato dos preços estarem aqui próximos do que eu estou chamando de a mãe de todas as resistências, porque, vejam, 100 anos de gráfico e a gente, de repente, tem dois topos acontecendo exatamente no mesmo nível, sendo que um é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e meio distante do outro. E agora nós estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e meio, de novo distante do último topo. Portanto, estamos a 13 anos, né? Aliás, estamos a 14 anos do primeiro topo. E os preços estão duelando com esse nível aí no Dow Jones, tá? Os preços estão realmente duelando com esse nível, porque, vejam, depois de terem sentido esses níveis no ano passado, a partir de maio, tivemos um topo em maio, depois um topo em agosto, depois outro topo em setembro, os preços romperam e nos romperam em dezembro, quando o ex-presidente do Banco Central americano falou que a redução dos incentivos econômicos ia ser bem suave, o mercado gostou e rompeu esse nível, daí o mercado produziu o que eu acho, ainda continuo achando que está sendo a indicação do século, que foi o fato dos preços terem rompido essa resistência de proporções bíblicas e desrompido. Isso é muito importante em termos de análise técnica, porque mostra que quando os touros estavam com a faca e o queijo na mão, eles não aproveitaram. Isso nos informa que tem alguma coisa muito errada. Então, na queda, que foi quase vertiginosa, os preços resvalaram nessa reta suporte, que é uma reta espetacular, é uma reta suporte desse gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI. Dow Jones à vista indexado pelo CPI. Vejam, isso é o fundo do subprime, que é março de 2009, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos dessa reta, praticamente 6 pontos, né? E os preços testaram perigosamente essa reta, mas não romperam e voltaram a subir, e agora estão testando ou estão se aproximando do topo do início de maio. Vamos ver o que acontece. Então vejam, nós tivemos uma indicação do S&P. Pois não, Rodrigo, estou sendo solicitado aqui pelo Rodrigo, que está nos monitorando. Acredito que pode dar um zoom na tela do terminal, tá o seu desktop inteiro. Muito obrigado, eu esqueci do zoom. Carreguei de novo e esqueci que tinha que fazer o zoom. Muito obrigado, agora deve melhorar aí a visão do gráfico. Olá. É isso aí. Bem, então, S&P indicando alta, rompeu a máxima de anteontem, mas nós estamos chegando próximo dessa resistência. O Nasdaq também mostrei a vocês que está exatamente na resistência, e o S&P dos 3 índices americanos é o único que rompeu o seu topo histórico
e agora nós precisamos monitorar a partir de amanhã para ver se ele vai confirmar esse rompimento e se o Dow Jones também vai confirmar esse rompimento. O que nós poderíamos fazer aqui no Dow Jones é traçar essa retinha aqui, ó. Essa reta eu tracei a partir do topo de 31 de dezembro, a partir do topo aí do começo de maio, e veio dar exatamente no fechamento de hoje, né? Bem, rompendo essa reta e rompendo o topo do começo de maio, do começo do mês, nós já temos aí uma indicação de que, bem, aí no caso aqui os preços vão testar o topo principal, que é o topo de 31 de dezembro, que está exatamente o fechamento dele, para quem quiser matar a curiosidade, está 16.862. A máxima foi 16.874,30, acontecida no dia 31 de dezembro de 2013. 16.874,30 foi a máxima atingida pelo Dow Jones nos últimos 100 anos. Então, é monitorar para ver o que acontece. Agora, a gente está vendo que o Bovespa está descolado do mercado americano, né? Vou até chamar aqui o gráfico, que eu chamo do gráfico do decoupling. Ele começa em agosto de 2007, que é quando começa a crise do subprime. Aí o Brasil se descola, depois cola de novo, quando a queda do subprime, depois o Brasil se descola de novo, aí o Brasil passa para baixo, aí ele volta a se aproximar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos aqui, né, firme, subindo, e o Brasil teve essa recuperação, mas agora está rateando aqui, né. Eu, depois de muito tempo sem olhar indicadores, em algum gráfico que eu estava vendo, acho que algum colega analista de banco, se não me engano do Banco Itaú, eu vi os indicadores, especificamente eu vi o MACD e o MACD, né, e o IFR, e vi que o índice de força relativa nos gráficos diários está com uma divergência, quer dizer, nos preços nós temos dois topos aqui consecutivamente mais altos, e quando a gente olha no S&P, a gente tem esse topo está num nível e esse topo está num nível mais baixo no S&P, quer dizer, no IFR, né, índice de força relativa do Wells Wider, que qualifica uma divergência que é uma indicação de baixa, né? Então, nós estamos aí assim bastante baixistas, curto, médio e longo prazo no Bovespa, e no S&P nós estamos baixistas no médio e longo prazo, ou seja, no mercado americano, melhor dizendo. E no Dow Jones eu pessoalmente estou com viés de baixa no curto prazo também, por conta de nós estarmos aí nesse nível de resistência e por conta de que deixa eu ver aqui, eu não mostrei isso aqui a vocês, não chamei atenção para isso a vocês, mas nós tínhamos essa retinha aqui, que é uma espécie de uma reta guia dessa, que nós podemos chamar de deriva, né? Se eu puser um gráfico semanal aqui, eu acho que a gente visualiza melhor essa deriva. Os preços hoje estão na máxima do dia, mas eles estão ainda eles estão na parte de cima dessa deriva que eles estavam fazendo para testando, chegando próximos ao topo, que é o seu topo histórico, né? Então, não temos outra maneira de visualizar isso com análise técnica, não teríamos, né, outra maneira de analisar isso com análise técnica, a não ser fazer um call de alta no curto prazo. Agora, como o Dow Jones ainda não... Então, o nosso call para o S&P é de alta a curto prazo e baixa no médio e longo prazo. Agora, como o Nasdaq e o Dow Jones estão nas suas respectivas resistências, a gente gostaria de ver a confirmação desse rompimento amanhã, né? E, logicamente, se a gente tiver um engolfo ou qualquer
qualquer formação de candlestick, até mesmo se a gente tiver um candle de indefinição aqui, a gente a partir de amanhã já começa a ficar bastante baixista, né? Se tiver um engolfo, então nós vamos ficar muito baixistas, porque daí o contexto onde essa formação de reversão aconteceria seria muito importante. Então é isso por hoje. Algumas perguntas, Júnior? Vamos lá, Fausto, temos bastante perguntas e temos o horário limite, né? Então vamos fazer bate-pronto, ou não vou me estender muito nas perguntas, pois não? Ok. Primeiro é Marco Polo, do Doni, como 4. Uau, Marco Polo. Vamos adequar o histórico dele para 1994. Então, Marco Polo chegou no seu suporte muito importante de 3,90, de 3,80, 3,90, que é esse fundo aqui, que aconteceu em 2012. 2 fundos acontecidos em 2012, nós chegamos nesse nível e reação. Eu já estou com o Fibonacci traçado aqui e tracei o Fibonacci a partir desse topo de setembro do ano passado. Tracei Fibonacci e aí, minha gente, é o seguinte, eu entendo que o mercado tem toda a condição de chegar até o seu primeiro nível Fibonacci, onde temos um topo mais específico aqui, bem definido, que é 4,70. Eu acho que é para lá que ele está caminhando. Nós estamos até com o objetivo exatamente por aqui, né? 4,80. Agora, não se iludam. Eu acho que o mercado no longo prazo está vindo para essa reta de suporte aqui. E também, quando a gente traça Fibonacci a partir do início do ciclo do presidente Lula, vejam o que a gente tem. Nós temos que o primeiro nível Fibonacci está em 2,60. Puxa, mas o mercado teve uma alta muito grande, provavelmente tem alguma notícia saindo, mas leve-se em conta que as reações das tendências de baixa são bastante violentas, né? Isso aqui se enquadra direitinho numa formação, numa reação de tendência de baixa. Alternativamente, nós podemos ter os preços se acumulando por aqui e nos dando um retângulo, um triângulo ou um triângulo descendente, alguma coisa que o valha. É isso aí. Júnior. Petro e Vale, Fausto, esqueci, pulamos. Petrobras. Nós estamos com posição em Petrobras, vou mostrar a nossa posição. Estamos com posição em Petrobras e Vale. Petrobras. Nós tomamos uma posição com os preços, depois dos preços terem testado essa reta de resistência, que tem um ponto, que é aqui o topo anterior à crise do subprime, outro ponto em 2009, outro ponto aqui em 2013, e os preços se aproximavam desse nível e fizeram um engolfo. Nós vendemos aqui e estamos com a posição até hoje, e nós estamos vendo essa movimentação, essa acumulação aqui, claramente como uma bandeira de baixa. Então, os preços caíram, fizeram a reversão na reta de resistência. Isso é uma indicação candlestick, mas num contexto muito importante, que é o fato de ele estar numa reta de resistência de longo prazo. Então, isso é bastante baixista. E aí, quando escapam e confirmam, portanto, essa reversão, eles se acumulam numa formação que tem característica de bandeira de baixa. Então, nós estamos entendendo que os preços estão caminhando aí para o seu próximo suporte a 15,20. E o nosso objetivo é 11,20.
Eu lembro que Fibonacci de Petrobras, se a gente for traçar a partir de 95, é abaixo de 10, e se a gente for traçar Fibonacci, segundo nível Fibonacci, já que o primeiro foi atingido no subprime, segundo nível Fibonacci está aí em volta de R$10, que nós entendemos também que é um objetivo factível de ser atingido por Petrobras. Vale. Nós também estamos com posição em aberto. Vendemos Vale nesse dia aqui. A venda está justificada aqui, bandeira de baixa. Nós entendemos que isso aqui era uma bandeira de baixa e simplesmente pusemos o stop acima da bandeira e o objetivo é a projeção da formação de topo de longo prazo. O nosso objetivo é isso aqui, ó. É essa que nós entendemos ser uma formação de topo. A gente pega a amplitude dessa acumulação e projeta para baixo a partir do fundo aqui, vem dar a 22, que é para onde a gente acha que Vale está indo. A movimentação de hoje não descaracteriza absolutamente esse processo de bandeira, mas talvez esteja nos dizendo que nós vamos ter alguma coisa um pouco mais elaborada, ao invés de uma bandeira, né, que se formaria assim, ó, a gente pode ter um retângulo, ou a gente pode ter um triângulo. Enfim, o fato é que quando a gente tem um movimento definido, como esse aqui foi definido, a gente põe lucro no bolso das pessoas que estão vendidas. E essas pessoas têm tendência a realizar esse lucro e o fazem através dessas formações de continuação. Bandeiras, triângulos, flâmulas, retângulos, triângulos simétricos, triângulos descendentes, no caso aqui. Agora, a confirmação disso seria um fechamento abaixo de 26. Se nós tivermos um fechamento abaixo de 26, aí os preços estão indo para o nosso objetivo, que é 22. Objetivo de Vale, nosso objetivo de Vale é 22. Júnior. Próxima pergunta, Eletropaulo, LPM4. Nós estamos bem no meio de um processo oscilativo. Isso dificulta bastante a análise, porque os preços tendem a se acumular nesses níveis, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós traçamos Fibonacci dessa baixa e constatamos que os preços chegaram a entrar dentro da faixa Fibonacci, dessa baixa. Como nós estamos baixistas no Bovespa, a gente está vendo isso com olhos de que ele vai chegar no fundo aqui também, como já o fez em outras ocasiões, né? Agora, não temos muito o que falar não, a não ser aqui que no curto prazo a gente tem essa retinha rompida, e essa acumulação que se formou tem característica de bandeira de baixa e, portanto, aí no curto prazo nós entendemos que esse fundo a 8,75 aí por volta de vai ser rompido com os preços caindo para o seu próximo suporte que está aqui, ó, suporte importante a 8,25. É para lá que nós achamos que Eletropaulo está indo, 8,25. Júnior. Javier pergunta sobre Randon, RAPT4. RAPT4. Então, Randon rompeu essa reta de suporte. Rompeu essa reta suporte. Fibonacci está lá embaixo, né? Se a gente traçar aqui a grosso modo, é aqui no fundo do subprime, começa a faixa de Fibonacci.
isso é 2,50. Nós entendemos que esse processo todo aqui é uma formação de topo e que essa grande batalha que está sendo travada há 1, 2, 3, 4 anos vai ser vencida pelos ursos, ao final das contas. Os preços estão testando esse nível de suporte, não romperam, e o fechamento de hoje nos leva a crer que vão testar sua próxima resistência a 6,80. Mas estão trabalhando dentro dessa faixa. Eu acho que não temos aí indicação para compra ainda, até porque a gente pode traçar uma reta de resistência aqui e o objetivo, que se poderia ser essa reta de resistência, é abaixo de 7, né? Então eu não compro, e se nós tivermos aqui alguma graça aqui de candlestick, tivemos uma reversão importante, ou principalmente se os preços chegarem nessa pequena reta aqui e nos derem uma reversão de candlestick, eu acho que teríamos então uma boa oportunidade para venda com stop logo aqui, e o objetivo aí no caso, você pode até escolher, né, mas são várias possibilidades. O rompimento desse fundo, você poderia projetar essa amplitude para baixo, que nos traria aí para R$5 aproximadamente. Ou você pode projetar essa amplitude para baixo a partir do topo aqui, que nos traz para o mesmo nível, R$5. Eu acho que é para lá que os preços estão indo, mas antes eles devem dar uma trabalhada nesses níveis atuais aí. Júnior. Próxima pergunta. Cruz 3 do Diogo. Pois é, Cruz está lá. Ela rompeu a reta suporte, rompeu esse nível de suporte importante, porque era a formação de topo. Aí desrompeu esse nível e desrompeu essa retinha aqui. Essa retinha não tem mais função, porque se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que ele já entrou dentro da faixa Fibonacci, já corrigiu 50% dessa queda. Então isso aqui não tem mais sentido de existir no gráfico, a não ser para poluir. Então a gente tem que tirar isso aqui fora. Ou seja, a partir daqui ele tem direito de voltar a cair. Agora, seria bastante importante que ele viesse abaixo dos 23, que é esse suporte aqui, onde foi definido esse suporte. Aliás, ele foi definido, para ser mais precioso aqui. Exatamente nesse nível. É porque tem esse topo aqui, tá? Então, o mercado foi para a parte de cima dessa resistência, o que eu acho que é importante, mas nos deu uma nuvem negra, confirmada ontem. Então, eu acho que o melhor dos mundos para Souza Cruz é se ele nos brindar com uma bela de uma bandeirinha aqui, ó. Porque daí, a hora que ele for adentrar esse cara aqui, a gente vende com stop logo acima da bandeira, stop pertinho, tá? Um eventual fechamento acima de 24,50, aí sim coloca os preços numa trajetória de alta que pode levá-los até os 27, que é a sua próxima resistência. Ó, fundo aqui em março de 2013, topo em julho de 2013, outro topo em setembro de 2013. Então nós temos que saber se essa reversão que aconteceu antes de ontem, anteontem, na terça-feira, se isso foi uma reversão principal ou se foi apenas a reversão para um pullback para a antiga resistência, e daí nós poderíamos ter um pivô se o 24,50 for rompido. Eu não acho não, eu acho que ele vem para baixo. Acho que vem para baixo. Acho que essa reversão é para valer. Júnior, mas é esperar para ver, né? Próxima pergunta, Light 3. Vou apertar um pouquinho o passo aqui. Olha, nós estamos testando um nível importante de resistência, né? Eu estou de olho nessa ação, não tive ainda a indicação que eu gostaria para vendê-la, mas eu acho que nós já tivemos aqui uma
reversão, que tivemos um pequeno clímax de alta indefinição e reversão, isso qualifica uma reversão, mas não tivemos a confirmação ainda. Eu estou de olho nessa pequena retinha aqui, que quando a gente leva para o intraday, eu estou acompanhando isso no intraday, ela fica interessante, ó. É essa retinha aqui, ó. Eu estou de olho nessa retinha. Se essa retinha for rompida, bem rompida, eu gostaria de ver um fechamento abaixo de 20, que é um nível importante de suporte. Eu acho que nós vamos estar pregando uma venda aqui com stop logo acima dessa acumulação aqui a 20 e 30, ou talvez mais conservadoramente acima desse topo aqui que aconteceu no final do pregão do dia 26 a 26. Eu vou pedir licença um minutinho, botar minha bateria aqui, porque eu tô no talo aqui. Mas é só um minutinho. Próxima pergunta, Juninho. Próxima pergunta é do grafista Gold. Gold. Vamos lá, Gold. Bateria ligada, eletricidade ligada. Gold, commodities. Gold. Nossa, o ouro, eu acho que ele está sendo um leading indicator. Porque o ouro, minha gente, caindo, tendo essa queda assim, meio violenta que ele está tendo, eu acho que ele está nos contando o seguinte, olha, porque antes de tudo, o ouro é uma commodity, né? Ele não deve ser chamado de reserva de valor. Muita gente acha que quando o ouro cai, a bolsa sobe. Não, eu acho que não. Eu acho que o ouro cai porque ele está prevendo menos consumo. E menos consumo vem com economia pior, né? Então, eu acho que depois de nós termos rompido essa reta, que eu acho que é bastante significativa, considerando que o Fibonacci desse processo de alta está... eu quero adequá-lo aqui, porque eu não gostei desse início aqui, eu acho que o início é aqui. Então, isso nos traz primeiro número Fibonacci para 900. 900 dólares a onça. Então, depois de ter rompido essa reta, que nos dá direito de achar que ele vem a 900, os preços estão se acumulando numa formação que eu acho nós vamos estar chamando para o futuro de triângulo descendente. Fundos no mesmo nível e topos consecutivamente mais baixos. Aqui dentro do triângulo descendente, essas análises eu acho o máximo, eu sou fã dessas análises. Nós tivemos um outro triângulo simétrico, vejam que interessante. Esse triângulo simétrico está nos dizendo que os preços estão vindo para o teste desse suporte deles a 1.200. E vindo para o teste desse suporte, essa formação toda fica com uma baita de uma cara de um triângulo descendente, que, como se sabe, é uma formação, uma acumulação, como é que se diz? É uma característica, um tipo de comportamento que a massa de indivíduos que atua no mercado, no caso nós estamos falando de milhões de pessoas que atuam sobre a Bolsa de Ouro em Nova York, milhões de pessoas, países, fundos, etc., né? Então, essa é uma maneira característica como essa massa de indivíduos e empresas se comporta durante as tendências, fazendo com que hajam topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Isso indica que os ursos estão indo cada vez com mais sede ao pote. E os touros estão comprando aqui a 1.200 porque é bom comprar 1.200. Mas uma hora eles percebem a maior sede ao pote que está vindo o urso e aí não compram mais a 1.200 e aí rompe-se esse nível e quando esse nível é rompido, então a gente pega a altura do triângulo, eu vou fazer a projeção aqui que eu não tinha feito, é que eu tirei esse cara aqui.
Será que é daqui? Vai pro saco, pronto. A gente pega a altura disso e projeta para baixo a partir do vértice. O vértice do triângulo descendente é no seu suporte, e isso, a propósito, já tinha sido feito. E nos projeta exatamente aqui para 1000 pontos. É isso aí. O ouro está indo para 1000 pontos em breve. E inicialmente para testando seu próximo suporte a 1200. Júnior. Próxima pergunta é Raia Drogazil. É RAD RADL3, né? Isso mesmo. Então, rompemos esse nível aqui. Deixa eu pegar essa outra aqui que já está mais analisável. Nós estamos com posição em Raia Drogazil. Aqui mostra também esse nível rompido. A gente tem essa ação desde 1996, mas ela começa a pegar liquidez em 2007, né? E então, depois de ter rompido isso aqui, Fibonacci está a quilômetros de distância, aí pelos 10. Nós temos o fundo dessa grande formação de topo. Eu gosto muito de fundos de formações de topo. Eu até, nos cursos que eu dou, eu em vez de chamar isso aqui de cabeça e ombros, o fundo quinto, o topo triplo, o topo quíntuplo, sei lá o que, eu chamo do... você tem a montanha, depois você tem o castelo que fica no topo da montanha. Esse aqui é o chão do castelo. Ele é muito sólido em termos de nível de suporte e resistência. Então o que nós vimos aqui foi que o mercado teve uma primeira perna de baixa, teve uma alta, fez um pullback para aquela antiga resistência, né? A gente vê aqui, encontrou resistência nesse nível e agora está fazendo uma... Eu entendo que ele está fazendo uma bandeira de baixa de Etu, porque ele está se acumulando aí, mas a gente vê nitidamente, né, que ele aqui, por exemplo, vejam como ele subiu aqui, vejam como ele subiu aqui, vejam como ele está subindo agora, ele está se arrastando. E aí teve uma pequena queda, nós imaginamos que ele já estaria escapando dessa bandeira, pusemos a nossa posição de venda, e agora ele está acumulando lateralmente, nós estamos entendendo que ele vai acabar rompendo essa bandeira e o objetivo é R$14. Júnior. Próxima é VEG3. WEG3. VEG. Então, rompeu, Fibonacci está 24,80. Isso é 25. E isso aqui, minha gente, tem cara de um retângulo, tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu e vai trazer os preços aqui para 25,40, onde se encontra sua próxima importantíssimo suporte. Porque vejam aqui nesse nível, a gente tem topo, fundo, topo em 2000, nossa. Vocês vão me desculpar, eu não sei porquê, eu estava no intraday aqui. Começa tudo de novo, né? VEG. Então, não. Os preços não... Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada. Os preços não romperam nada. Eles romperam sim. Essa pequena, estão muito próximos do seu topo histórico. Eles romperam essa pequena reta de suporte de curto prazo e estão se acumulando numa bandeira de baixa, e acho que essa bandeira de baixa, que é o que eu estava dizendo que no gráfico do intraday está com cara de um retângulo,
esse processo aqui no gráfico diário é uma bandeira de baixa, né? Bandeira de baixa, eu acho que no rompimento a 26, eu acho que é uma boa oportunidade para venda, ou na confirmação dessa bandeira, que a gente pode monitorar no intraday. Eu acho que monitorando no intraday é 26,10, né? 26,8 no 15 minutos. 26 e isso aqui foi como fechou o mercado. O mercado fechou a 26,08, mas no diário ela está 26,20, ela recuperou um pouco agora. Vamos ver como é que está o que o Bovespa Vistas fez. Ele subiu um pouquinho. Não, fez muita coisa, já fechou essas alturas, né? Mas aqui no 15 minutos do Dow Jones, não, 15 minutos do S&P, vamos ver como é que está. Está na máxima, da máxima, da máxima. O S&P 1918. Será que ele vai para 2000? Eu acho que ele vai, né? Está muito pertinho do 2000 para ele não querer dar uma lambida lá no 2000, né? Mas enfim. Então é isso. O VEG baixa, eu acho que tem boa chance de ele vir buscar a sua reta de suporte de longo prazo. Mas inicialmente, próximo suporte rompendo essa bandeira, próximo suporte é 25,30. Júnior. Seu Fausto, a próxima pergunta é Risco Brasil. Obrigado, Rodrigo. Temos mais quantas perguntas? Que nós temos que terminar já. Vou verificar com o Júnior, é que ele caiu. Risco Brasil, vamos lá. Olha, minha gente, temos essa reta de resistência rompida e isso aqui está com toda a cara de que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é de alta. Então, nós estamos altistas no Risco Brasil, embora o pregão de hoje trouxe eles para próximo do seu nível de suporte aí a 200 basis points. Se esses 200 basis points forem rompidos, o próximo suporte seria 190, que é esse topo aqui, fundo em 2012, topo em março de 2013. Mas acho que o rompimento dos 200, tivemos a confirmação desse rompimento, ele pode até trazer os preços para 160. Mas acho que tem que ficar de olho da possibilidade de nós termos uma reversão aqui nesse nível. E aí, com essa reversão, aí o mercado estaria mais, aí se coadunaria mais com a nossa análise do Bovespa, né? Porque o Bovespa em queda, Risco Brasil em alta, né? Enfim, fechamento na mínima do dia mostra que vem testar o suporte aqui, mas precisa ver se rompe, né? Precisa ver o que veio. Rodrigo. Próxima pergunta é UGPA3. Ultrapar. Então, rompemos a reta, Fibonacci está lá para baixo, e essa acumulação tem toda a característica de bandeira de baixa. Bandeira de baixa, a gente pode trabalhar mais um pouco nessa faixa aqui, mas queda definida, acumulação lateral, bandeira de baixa, eu acho que resulta no rompimento dos 53 e os preços caindo para 50. Isso aí, eu tenho mais uma. Tem mais uma, só um momento que eu vou pegar com o Júnior. Muito bem, então terminando aí mais uma quinta técnica, agradeço aí a presença de vocês, vou responder a última pergunta quando me falarem, deixa eu ver se eu pego aqui até o chat, se eu tenho como pegar o chat. Seu Fausto. Oi. É bom dar aviso sobre a Copa já no dia 12. Você não quer dar, Rodrigo? Nós iremos fazer a próxima quinta técnica, não essa, a próxima, em vez do dia 12, que vai ser a abertura da Copa, na quarta-feira, dia 11, mesmo horário, só que em vez do dia 12...
Dia 11. Ok, positivo. Então, mas não é a próxima, né? A próxima vai ser que dia? A próxima é na quinta-feira ainda. Próxima quinta-feira, mas na outra, então nós vamos pro dia 11, que é a véspera da Copa. Ok, beleza. A última pergunta é FHER3. Ferheringer. O que é Ferheringer mesmo? Eu vou ver aqui, navegação integrada, relatório CVM, informações da empresa, e vou ler aqui que Fertilizantes Heringer é uma das companhias pioneiras na produção, comercialização e distribuição de fertilizantes, constituída na cidade de Manhuaçu, Minas Gerais. Fertilizantes, perfeitamente, vamos lá. Isso aqui também está, vejam, no meio, né? Isso aqui é 2009, então fica difícil a gente analisar, às vezes, né? Isso aqui eu acho que não, porque nós temos essa reta de resistência. E os preços, aparentemente, depois de terem feito uma bandeira de baixa, tiveram um belíssimo rompimento dessa reta de resistência, uma reta importante, 1, 2, 3, 4 pontos. Então esse rompimento deve levá-los para teste de sua próxima resistência a 7,70, 8, e possivelmente até a sua próxima resistência mais importante a 8,70. Agora vejam, vou traçar Fibonacci aqui para mostrar a vocês que o próximo, quer dizer, a correção Fibonacci seria exatamente nessas resistências aqui, 8,80, 8 a 9, né? Então, não, perdão, correção Fibonacci seria exatamente nessa próxima resistência aqui, milimetricamente, aqui a 7,80, 7,70, 7,80. Então, tem que ficar esperto, porque o mercado está em tendência de baixa, eventualmente ele chega até aqui, corrige Fibonacci, e aí volta a cair, né? E, portanto, quem está comprado hoje, eu acho que tem que ficar esperto quando os preços chegarem aí no 7,80, e quem não está comprado, não é mais hora de comprar, porque você, se comprar, vai ter que botar stop embaixo dessa pequena bandeira aqui, e esse stop vai estar muito longe, porque o fechamento de hoje já está a 10% de distância do fundo dessa bandeira, tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, e espero vê-los aí de novo na próxima semana.